Boa noite a todos. Como bem disse o Rubem, sejam todos bem-vindos a este abençoado Hospital de Almas e de Espíritos. Hoje, esta semana, o nosso tema é livre. Mas como vocês já devem ter percebido, o Evangelho é vasto, porque, embora tenha diminutos 28 capítulos, nesses 28 capítulos estão contidas todas as situações do nosso viver. E o alicerce, a base do nosso viver, está relacionada ao amor. Ao amor ao próximo como a si mesmo, aos nossos inimigos, ao honrar que vai além do amar, vosso pai e vossa mãe. E na sequência dos capítulos, no capítulo 15, ele diz: fora da caridade não há salvação. Então, o amor, do ponto de vista e na conceituação que nos foi trazido por Jesus, o amor incondicional, indistinto para com todos aqueles que nos acompanham, ele está intimamente ligado à caridade. Por que a caridade? Porque todo ato de caridade, ele tem que ser um ato de amor. E todo ato de amor, ele tem que ser incondicional, ele tem que ser uma constante na nossa vida, sem esperarmos nada em troca. Jesus, na sua situação, quando esteve entre nós, encarnado neste plano, ele utilizou uma parábola, que é a parábola que muitos conhecem, do bom samaritano. O bom samaritano espelha uma situação de um desconhecido que passava e viu um homem que tinha sido assolado por ladrões, tinha sido surrupiado dele e ele tinha sido agredido. Ele estava desfalecido à beira do caminho e o sacerdote passou por ali, olhou e continuou. O levita olhou e continuou. Entretanto, o samaritano, que era praticamente um nômade, um comerciante, um transeunte, um passageiro daquela localidade, ao ver aquele homem, deixou todos os seus afazeres de lado. O acolheu, o levou a uma estalagem e disse para o estaleiro: faça deste homem tudo aquilo que ele precisa. Faça a ele, dê alimentos, dê um banho, dê roupas. Quando eu retornar a passar por aqui, eu acerto tudo. Quando Jesus nos coloca essa parábola, ele quer nos dizer que o nosso amor, a nossa atenção, a nossa dedicação, em última análise, o nosso amor incondicional, ele deve ser estendido a todos aqueles que dele necessitam. Muitas vezes, nem pedindo, porque nós não devemos esperar o pedido, porque o pedido muitas vezes humilha. O pedido muitas vezes insufla do nosso lado o orgulho, a vaidade. A caridade, a humildade, como eu coloquei lá, elas são completamente contrárias ao orgulho. Devemos ter a humildade e ter o amor para com os nossos irmãos, levando em consideração um outro mandamento de Jesus, um outro ensinamento que ele levou à risca em todos os momentos de sua vida, que é o façais ao próximo o que gostaria que fizessem a ti. Ou seja, se estivéssemos assolados por ladrões que tivessem nos surrupiado tudo, nos deixado à margem da estrada,
Pararíamos ou continuaríamos como fizeram aqueles que o conheciam, que eram da mesma localidade? Pararíamos para seguir o ensinamento de Jesus. E Jesus, na sua infinita sabedoria, ele sabia que a caridade ela ia ser mascarada durante o transcorrer dos anos, das épocas. E ele foi o exemplo da caridade. Ele veio a este mundo da forma mais humilde possível, nascendo em uma manjedoura, desprovido de tudo, entretanto, cercado de amor. Por aqueles que o acolheram, pela missão que foi criteriosamente seguida por Maria, por José. O amor, ele é o alicerce da caridade, porque o amor afasta tudo que é contrário à caridade. Quando amamos, quando sentimos a vontade de ajudar, quando ofertamos um ombro, ou ofertamos um momento de nossa rotina, a atenção àqueles que necessitam, não é necessário que peçam, mas quando vislumbramos que estão passando por dificuldade, paremos, deixemos os afazeres um pouquinho de lado. Aí tu vai dizer, mas Carlos, se eu não chegar com o meu produto no comércio, o outro chegará e venderá antes de mim. Será que uma venda dentre centenas que tu vais realizar durante a tua estada neste plano vale ou não vale o desviar da caminhada de um irmão para o abismo ou para a pradaria? Temos que ter em mente que tudo nos é provido. Somos filhos de Deus, e Deus, em momento algum quer o nosso mal. Se Ele coloca uma situação em que podemos ser caridosos, Ele não está fazendo isso para nos prejudicar. Ele está fazendo isso porque nós nos propusemos, Ele autorizou porque sabia que nós tínhamos a capacidade de superar mais este desafio. Sejamos caridosos, num olhar, num sorriso, num bom dia, num boa noite, num como está, num passar bem. Não vamos traçar a nossa trajetória com aquelas horrendas viseiras que são colocadas nos cavalos para que eles só vejam à frente e não vislumbrem os arbustos e os alimentos que eles poderiam desfrutar durante o trote do trabalho. Não sejamos assim. Sejamos atentos a tudo que nos cerca, a todos que necessitam da nossa atenção. E a atenção é a maior caridade. Muitas vezes, as pessoas me perguntam, mas Carlos, às vezes nós somos acessados por irmãos que nos pedem coisas que não estão ao nosso alcance. Eles não estão pedindo a solução, eles estão pedindo o abraço, o buscar junto a solução, o auxiliar na busca daquilo que soluciona, que muitas vezes depende tão somente de um olhar. Façamos, irmãos, da caridade. A caridade material, ela é muito importante em determinadas situações, mas ela não é a única. A caridade moral, a caridade de acolher, ofertando o ombro amigo a uma pessoa que foi injustiçada pelo julgamento. Olha o julgamento. Jesus, que era Jesus, não se dava o direito de julgar. Quem somos nós para querer julgar?
Vamos, irmãos, ser caridosos em todos os momentos em que somos colocados, nos é colocado à disposição o exercício da caridade. É diferente de, eu sou caridoso quando me é pedido. Bom, mas aí é fácil. Por quê? Porque se é pedido, tu tens, a princípio, uma obrigação. Entretanto, a verdadeira caridade, ela não é uma obrigação. Ela é uma conduta de amor. E a conduta de amor não precisa de obrigatoriedade. Eu sempre dou um exemplo, que o exercício físico que muitos médicos aconselham, quando nos é imposto para fugirmos de doenças, é um sacrifício, é uma obrigação. Mas depois que passa a ser rotina no nosso viver, se deixamos de fazer um dia sequer, parece que o dia não está completo. Façamos da caridade um exercício do amor incondicional que nos foi ensinado e nos foi exemplificado por Jesus. Porque, como muitos de vocês já devem ter ouvido falar, Jesus não se contentou em ensinar a caridade, em ensinar o acolhimento, em ensinar o amor ao próximo. Ele veio e exemplificou em seu viver, nos dando a certeza de que todos estes atributos que devemos exercer e fazer valer no nosso viver, independem de qualquer condição material. Dependem só do nosso sentimento e do nosso pensamento. E vejam, algo que impede muitas vezes nós, no efetivo exercício deste amor, desta caridade, deste devotar aos ensinamentos de Jesus, é o conflito que nos é gerado entre o nosso pensar e o nosso sentir. Quando nos colocamos nesta situação de ambivalência, de não saber o que fazer, perguntem, o que Jesus faria se estivesse em meu lugar? E vocês podem ter a certeza que não vão errar. Porque Jesus não errou. Jesus nos ensinou, nos mostrou que é possível. Ele se igualou a nós e nos chamava a todos, seja César, seja Lázaro, de irmãos. Irmãos que compõem uma família universal. De muitas formas, chegamos ao mesmo Pai. Da mesma forma, chegamos ao mesmo Deus. Por isso que o Evangelho, neste capítulo, ele nos diz, fora da caridade não há salvação. Diversos do que muitos dizem que fora da igreja não há salvação, ou fora da verdade não há salvação. Quem somos nós? Olha a nossa humildade, pessoal. Quem somos nós para dizer qual é a verdade? A verdade é algo relativo. Se estiveres no Morro de Cruzeiro, olhando para baixo, vai dizer, puxa, esse local é muito alto. Se estiveres no Everest, olhares para baixo, certamente dirás, o Morro de Cruzeiro não é alto. Nada é absoluto, somente o amor. O amor não existe comparação, não existe afastar o amor em situação nenhuma do nosso viver. Se não afastamos o amor, nem mesmo aos nossos inimigos, aqueles que nos têm indiferença, que nos têm rancor, muitas vezes ódio, vamos ter o amor como alicerce em nosso viver. E a caridade é o exemplo, é a prática do amor.
A caridade independe de atributos materiais, claro, muitas vezes necessários. Uma criança passando frio no inverno, um agasalho, uma comida, um local para se abrigar, é muito necessário. Mas o confortar ao pai, à mãe, que se veem desesperados por não poder prover o mínimo para essa criança, isso é amor, isso é caridade. É incentivar. Olha, estão ofertando muitos empregos. Existem muitas possibilidades. Vai atrás. Eu te ajudo, eu te apresento para determinadas pessoas. Tu vais conseguir. Existem situações não longe. Muitas vezes a gente pensa, lá no Oriente Médio, lá na África. Não, pessoal. Aqui. Há um tempo atrás, veio uma família com a esperança de um bom emprego aqui, que não foi cumprido a oferta que lhe foi feita, e eles precisaram do acolhimento. Nós aqui na casa buscamos algumas coisas para acolhê-los, mas o aconselhamento, a conversa, a esperança que Jesus nos ensinou. Em ter o amanhã como uma esperança, sempre. Por quê? Porque faz parte dos alicerces. Vocês devem dizer, o Carlos só usa esse termo aí. É sim, é o termo, mas é o termo que alicerça tudo. A fé, a resignação, a paciência e a certeza do melhor por vir, sempre no nosso viver. Isso afasta qualquer dificuldade. Isso afasta qualquer desafio que nós possamos ver como insuperável. Não existem desafios insuperáveis. A própria morte, entre aspas, como dizem, ela é superada pela nossa eternidade. Mas como? Nossa eternidade? Sim. Pois Jesus nos disse, quando indagado quem era Deus, pura bondade e sabedoria eterna, nosso Pai, e nós, Jesus, somos a sua imagem e semelhança, eternos. Podemos alcançar a sabedoria, a bondade, o amor, que está à nossa disposição. E aí indagam dizendo, mas como? Jesus que era Jesus não foi compreendido? Ele não pediu compreensão. Ele nos deu o exemplo a ser compreendido por nós. Mas o nosso compreender está dentro do nosso livre-arbítrio, que nos foi ofertado por Deus. E aí Deus, na sua infinita sabedoria, assim como Jesus, não se contentou em nos dar o livre-arbítrio. Ele nos propiciou um professor que veio aqui e nos disse, com o verdadeiro exercício do livre-arbítrio, embasado principalmente no amor e na caridade, conseguiremos tudo. Por isso que Jesus intitula, Jesus não, aqueles que o seguiam, trazendo para o papel os seus ensinamentos, fora da caridade não há salvação. A caridade intimamente ligada ao amor. Sejamos caridosos, sejamos humildes, deixemos o egoísmo e o orgulho de lado, porque, como os muitos devem se perguntar, o que é um igual com uma barra traçada? É o diferente. É aquilo que diferencia. Toda vez que nos sentimos orgulhosos, devemos ter um orgulho direcionado às coisas boas. Claro, é instintivo, é aquilo que nós trouxemos do nosso estágio anterior, o orgulho por um filho
que vai bem no colégio, o orgulho por um trabalho bem realizado, o orgulho por um bom final de semana em família. Isso não é errado. O errado é o orgulho que humilha. Eu doei, eu tirei a pessoa daquela situação. Muitos dizem aqui na casa, eu fui lá, conversei com uma pessoa e ela solucionou os meus problemas. Quem somos nós? Aqui na casa, somos todos instrumentos. Nada mais do que longa-manos, braços da espiritualidade. Aquilo que a espiritualidade nos intui, nós passamos para aqueles que aqui acorrem. Portanto, jamais podemos dizer, eu ajudei, eu curei, eu orientei, eu realizei uma palestra. Não. Muitas vezes me perguntam, Carlos, aquilo que tu falou, eu me coloco como instrumento. A palestra é realizada pela espiritualidade, pois neste hospital de almas e de espíritos, somos intuídos, estamos cercados de luz. Então, irmãos, com toda esta luz que nos cerca, sejamos caridosos, façamos da caridade um norte em nosso viver. Que assim seja.